Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 do livro de Atos, ainda dando continuidade, né? Quando Paulo foi preso e o pessoal tá querendo saber o porquê que a multidão tá contra Paulo, por que eles estão tentando matar Paulo, né? E aí os romanos resolvem chamar um sinédrio, né? Para conversar com Paulo e entender o que estava acontecendo. Então, quem não assistiu ainda os capítulos anteriores, é importante ouvir para entender a continuidade aqui do que está acontecendo com Paulo. Então, vamos lá. Então, Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse... Então, foi chamado o conselho do Sinédrio para que eles entendessem por que a multidão judaica lá está com tanta raiva de Paulo querendo matar ele. Então, foi chamado esse conselho, né? E o conselho disse... Paulo disse ao conselho: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Então, Paulo já, né, a violência na lei de Moisés nunca foi autorizada sem motivação. E Ananias pediu para dar um tapa ali no meio da boca de Paulo, logo no início, sem motivação nenhuma. E a gente viu a hipocrisia do povo judeu quando falou assim para o romano crucificar Jesus. Lembra quando nós estudamos João? Eles pediram para os romanos crucificarem Jesus, porque qual que era a argumentação? Na lei de Moisés diz que eu não posso matar. Então, como eu não posso matar, a minha vontade é de matar. Mas como eu não posso pôr literalmente a mão, mata você para mim, né? E Jesus explica que aquele que tem intenção de matar no coração, ele não precisa nem relar numa arma e relar numa pessoa. Se você tem ódio contra alguém, você já está matando essa pessoa, né? Então, Paulo falou, você tá aqui hipócrita, né? O Ananias... pedindo para outras pessoas fazerem algo que Ananias, em tese, não poderia fazer. Então, Paulo está condenando essa atitude. Versículo 4. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Porque nessa época, gente, o sumo sacerdote, ele era a pessoa mais próxima de Deus. Todos os outros tinham que respeitar o sacerdote e só o sacerdote recebia a mensagem de Deus, né? A gente sabe que depois de Jesus isso não acontece mais. Então, hoje em dia, se existe alguém que se coloca entre Deus e os homens, está completamente errado, né? Tá mais sendo um sacerdote judeu do que um cristão, porque o evangelho ensina que a partir do momento que Jesus envia o Espírito Santo, esse Espírito ele tem contato com todo cristão e não precisa mais de uma figura sacerdotal, uma figura intermediando, porque o único que intermedia a nossa relação com Deus é Jesus Cristo através do Espírito Santo, né? Então, as pessoas vão falando, nossa, você está insultando uma pessoa, um sumo sacerdote, né, que é um servo de Deus, como se Paulo não fosse servo de Deus, né? Aí Paulo responde no versículo 5. Meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem, não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns dos conselhos eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, ele disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir. E o conselho se dividiu, porque essa questão da ressurreição dividia a opinião entre eles. Então Paulo falou para eles mesmos ali entrarem em contradição, tá? E que os saduceus, ele explica, né? É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos. Mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram, não vemos nenhum mal nesse homem. Por quê? Porque Paulo falou algo defendido pelo fariseu, né? Pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e levar de volta para a fortaleza. Aqui, gente, o que está acontecendo? Os soldados que são romanos, que nem são religiosos, assim, não era da religião judaica, que não tinha nada a ver com a história,
Eles tinham uma obrigação por lei de proteger um cidadão romano. Então eles não estavam vendo ali se Paulo era judeu, eles estavam pensando assim, pô, tem um romano que se eu não arrancar ele no meio dessa brigaiada, ele vai acabar sendo machucado e nós que vamos levar a culpa, né? Então os soldados romanos correram, viram que estava muito fervorosa a discussão e resolveram tirar Paulo dali. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo, você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Olha o que Jesus fala, gente. Ele garantiu para Paulo: tenha coragem, você não vai morrer aqui em Jerusalém. Você está falando de mim aqui em Jerusalém, mas você ainda vai falar de mim em Roma. Então foi uma promessa que Jesus fez para Paulo, tá? Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Eles estavam furiosos, né? Os homens que combinaram de fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: nós fizemos o seguinte juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês e o Conselho Superior mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo. Então, eles iam arrumar uma arapuca aqui para Paulo, né? Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo para Paulo. Então, Paulo chamou um dos oficiais e disse: leve esse moço ao comandante. Ele tem uma coisa para contar a ele. O oficial levou o moço ao comandante e disse: aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse esse moço porque ele tem uma informação para o senhor. O comandante pegou o moço pela mão, levou-o para um lado e perguntou: o que é que você tem para nos contar? Ele respondeu: alguns judeus combinaram de pedir ao senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de que querem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para matar. Todos fizeram esse juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de matarmos Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperam apenas saber o que o Senhor vai resolver. Então o comandante respondeu: não diga a ninguém que você me contou isso, e mandou que o moço fosse embora. Por quê, gente? Paulo, muito inteligente, inspirado pelo Espírito Santo também, ele estava usando a questão dele ser cidadão romano para ter essa proteção dos romanos. Porque os romanos não queriam nem saber dessa questão religiosa que estava acontecendo ali. Mas um romano, como eu já disse, não pode deixar que outro romano se machuque ou seja preso. Então, eles estavam se sentindo na obrigação de proteger Paulo de alguma forma, principalmente que descobriram que Paulo era um romano nascido mesmo, né, de nascença, ele não tinha comprado a cidadania romana. Então, eles estavam assim, tentando proteger Paulo de toda forma. Então, o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Preparem também cavalos para Paulo montar e levem com toda a segurança para o governador Félix. Depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram esse homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso eu resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então eu descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles, ou seja, da própria crença deles, né? Não tinha a ver com a lei romana. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na tua presença. Saúde, Cláudio Lísias, tá? Que foi o comandante que escreveu isso para o governador. Então, Cláudio, assim, tá segurando um cidadão romano, que é Paulo, tentando defender, mas ele falou: bom, eu não vou ter mais como sair dessa. Deixa eu enviar Paulo, então, pro governador, e aí ele faz um julgamento conforme a lei romana ali. Já que tem gente acusando, vamos pôr as cartas na mesa. Foi mais ou menos isso que Cláudio quis fazer aqui, né? Deixa eu me livrar de Paulo aqui, mandar ele pro governador, e o governador se vira lá com o que vai fazer. Versículo 31. Então, os soldados cumpriram as ordens, pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride.
No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região de Cilícia, disse: quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Então, estamos aqui ainda no meio do caminho, né? Dos acontecimentos com o Paulo. Lembrando que tudo isso começou por quê? Porque ele foi falar para as pessoas que passou a crer em Jesus e porque eles começaram a inflamar com aquela história de que Paulo estava levando o não-judeu para templo. Então, assim, toda essa acusação, todo esse bafafá estava girando em torno de algo da religião judaica, né? Porque Paulo estava fazendo algo errado diante da religião judaica. Mas quem julgava a lei naquela época, no Império Romano, era a lei romana. Então, para Paulo ser condenado, obrigatoriamente os judeus teriam que provar que Paulo fez alguma coisa contra a lei romana. Só argumentar a lei religiosa não faria efeito, né? Então, aqui está o processo. Acho que vocês estão entendendo. E no capítulo 24 nós vamos seguir para saber aqui o que vai acontecer com Paulo, tá bom? Deus abençoe vocês.